O Poder Local na Rádio. Hoje com Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Muito bom dia, aqui estamos para mais uma edição do Poder Local na Rádio. Hoje com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Professor Ala Menezes. Bom dia, professor. Muito bom dia. Vamos começar este programa, neste novo ciclo, com a pergunta que a sua colega da Praia da Vitória deixou ficar para ser respondida nesta emissão. E uma vez que ele também deixou uma questão em relação ao orçamento, eu deixaria-lhe também como é que ele prevê o orçamento municipal de Angra do Heroísmo quanto às medidas inflacionadas, nomeadamente no que diz respeito quer à área social, como também à vertente dos custos da construção civil, que é uma das preocupações que todos nós temos mediante o momento que estamos a viver. Bom, esta é uma questão que obviamente está em cima da mesa de todos os autarcas deste país, aliás, eu diria de todo o mundo, porque estamos na altura de preparar os orçamentos para o próximo ciclo, ou seja, para 2023. No caso da Câmara Municipal de Angra, nós temos uma situação financeira estável e por isso o nosso orçamento vai exatamente refletir essa estabilidade, ou seja, vamos ter um orçamento que será sensivelmente das mesmas dimensões, com as mesmas características dos anos anteriores, apenas com uma diferença, mas é uma diferença que não significa um particular enriquecimento da Câmara. Nós vamos colocar no orçamento, cerca de 10 milhões de euros logo no início do ano para um objetivo muito específico, que é a melhoria da qualidade habitacional no concelho. Isto porquê? Porque a Câmara recebeu um financiamento do PRR que para este objetivo tem 63 milhões de euros e que nós temos a obrigação de o gastar de imediato. Mas este não é dinheiro que entra na Câmara. É preciso que as pessoas percebam. O que está aqui é uma autorização para nós gastarmos este dinheiro até este limite e nós só receberemos exatamente aquilo que gastarmos. Ou seja, nós teremos que gastar 1.000 euros para recebermos 1.000 euros a seguir. Portanto, não há aqui nenhuma entrada de dinheiro. Portanto, isto não significa, na verdade, um aumento da disponibilidade da Câmara, ou melhor, significa, no que diz respeito à habitação, um aumento da despesa. Não é? Exatamente, isto é uma questão em que nós temos a possibilidade de fazer este investimento, e isso é extremamente bom para o Concelho, mas também é simultaneamente um enorme desafio, porque numa situação como aquela em que vivemos, em que fazer obras é um enorme desafio, ter tanto dinheiro para gastar em tão pouco tempo é um desafio gigante e que nós provavelmente não vamos conseguir gastá-lo todo. Portanto, isto é uma autorização de despesa e nós vamos fazer o nosso melhor no sentido de o aplicar o melhor possível. Contudo, é preciso as pessoas perceberem que a Câmara não ficou de repente rica de maneira nenhuma. É dinheiro consignado a um objetivo específico, portanto, ele entra para este objetivo e entra na exata medida em que for saindo. Portanto, é uma operação que não tem, do ponto de vista de outras atividades da Câmara, qualquer impacto, nem na vertente da receita, nem na vertente da despesa. Portanto, é isto que está a acontecer e, portanto, esta é a única alteração de fundo que nós antevemos no orçamento do ano que vem. De resto, vamos continuar a nossa política de apoio às freguesias. Vamos introduzir um razoável aumento nas transferências para as freguesias, exatamente para fazer face também alguns aumentos da despesa, em particular ao fim dos programas ocupacionais, e portanto que as freguesias vão ter que recorrer, e ainda bem que assim é, cada vez mais ao mercado, que também gera crescimento económico e tem um efeito positivo sobre a sustentabilidade da nossa economia. Portanto, nós vamos financiar melhor as juntas de freguesia para que elas possam continuar a manter limpos os caminhos e as ribeiras e, enfim, aquelas outras tarefas que eles fazem por delegação da Câmara, com recurso não a programas ocupacionais, mas sim a trabalhadores e a empresas. Portanto, é isto que são os principais traços. No que diz respeito à questão da inflação, nós vamos ter, como aliás tivemos em relação ao Covid, uma abordagem cautelosa. Não vale a pena estarmos a anunciar medidas e estarmos a criar fundos e estarmos a colocar dinheiro em coisas que, por um lado, estão no meio de uma enorme incerteza, porque nesta altura nenhum de nós sabe como é que as coisas vão evoluir no ano que vem. Existe um conjunto de ameaças que todos nós conhecemos e que podem levar a que as coisas ganhem contornos muito mais difíceis do que aqueles que têm agora. Se isso acontecer, a Câmara tem disponibilidade financeira para fazer face a essas circunstâncias e falo-á na exata medida das necessidades, como fez com o Covid. Se bem se lembram, nós tivemos um percurso através do Covid que foi um verdadeiro sucesso, que foi ajudarmos quem efetivamente precisava e não demos cabo das finanças municipais. O objetivo aqui é não entrarmos aqui numa histeria em torno
da inflação, que não é uma coisa assim tão má quanto isso, é um problema, mas é um problema que tem o seu contexto económico e tem a sua resolução no contexto do euro, e é aí que nós temos que nos localizar, e é algo que nós temos que estar preparados para ajudar quem efetivamente ficar mal neste processo. Temos condições para isso, vamos acompanhar com grande proximidade a evolução da situação económica e a evolução da situação das famílias e tomar-se-ão as medidas que forem necessárias. Já fica uma certeza anti-inflacionista que, apesar do crescimento dos preços, não vai haver para o ano que vem qualquer aumento nas tarifas nem da água, nem dos resíduos, ou seja, a Câmara manterá inalterado o seu tarifário. Isto obviamente implica um aumento da despesa do lado da Câmara e esta sim é uma das tais medidas anti-inflação que nós achamos que podemos fazê-lo. Isto significará com certeza um investimento de muitas centenas de milhares de euros para conter estes preços que já não aumentam desde 2011. Portanto, isto na verdade o que nós estamos a dizer é que, olhando para o contexto inflacionário, os preços dos serviços que a Câmara vende vão ter uma redução do ponto de vista do seu valor real. E é isto que vai acontecer. Portanto, estas são as grandes medidas que nós achamos que devemos tomar. Distribuir dinheiro ou tomar outras medidas de emergência não faz sentido no atual contexto, apenas o fará se as coisas piorarem e estritamente para aqueles que forem diretamente afetados. Como já tenho aqui afirmado no princípio de cada programa, os ouvintes podem colocar perguntas ao Presidente da Câmara de Angra, como também ao Presidente da Câmara da Praia da Vitória. Basta usarem a página da Rádio Horizonte no Facebook, mensagem privada, colocam a questão e depois nós colocá-la-emos ao respectivo destinatário. Hoje temos aqui mais uma pergunta do ouvinte Carlos Leal, em que ele diz: boa tarde, podem colocar a seguinte questão ao Sr. Presidente da Câmara Municipal no vosso programa Poder Local. Angra tem 3 manchas de betão abandonadas, o antigo hospital, os celeiros e a antiga fábrica de laticínios. Existem projetos para estas zonas? Bom, projetos existem. A verdade é que uma delas está neste momento a ter uma intervenção de manutenção, o caso da fábrica de laticínios. As pessoas provavelmente já notaram quando por lá passam que há alterações a serem feitas no prédio pelo seu proprietário. Quanto aos outros 2 espaços, são espaços que têm efetivamente projetos, mas a sua realização foi colocada em espera pelos respectivos proprietários face às condições económicas e às condições que nós vivemos neste momento na área do investimento. Eu não sei quando é que os proprietários quererão dar andamento, mas a verdade é que estamos a falar de 2 propriedades privadas, ou 3, embora uma esteja a ser movimentada. E eu não sei quando é que eles pretendem fazer o investimento, não tenho essa informação, mas a verdade é que seria bom que isso acontecesse. Particularmente o caso do hospital, que tem, apesar de ter sido limpo e o seu proprietário ter seguido agora uma política bastante mais consentânea com a vizinhança, mantendo alguém que vigia e, portanto, deixou de ser um lugar de abrigo e passou a ser, digamos, uma ruína controlada, vamos dizer assim. Mas, apesar disso, continua a ser um problema no caso dos pombos. Aquilo é uma espécie de pombal gigante e causa depois um impacto grande sobre a zona mais alta da cidade e, portanto, eu espero que rapidamente seja possível chegar a uma solução. Mas também acho que todos nós somos capazes de perceber que este não é o momento para se fazer grandes investimentos. Portanto, há aqui problemas que têm a ver com a própria construção civil e, enfim, há um conjunto de fatores que, creio, justificam aqui algum compasso de espera. O professor manifestou em entrevista, numa pequena entrevista ao Diário Insular, a sua preocupação com a revisão da Lei de Finanças Municipais, bem como também com a transferência de competências para as autarquias. Isso é mesmo, na realidade, aquilo que mais o preocupa neste momento? Eu diria que esse é um dos grandes desafios, se não o maior desafio que neste momento se coloca às autarquias açorianas e também à região autónoma dos Açores, porque este desafio para as autarquias é grande, mas eu creio que ainda é maior para a própria autonomia e, portanto, é uma questão que, do meu ponto de vista, deveria estar neste momento no topo da agenda dos partidos políticos e da atividade política regional. Não é apenas uma questão de autarquias, as autarquias, obviamente, são uma parte interessada e são, digamos, o alvo destas medidas, e, portanto, têm que ter interesse e têm que estar envolvidas, mas é, acima de tudo, uma questão que diz respeito à revisão do sistema autonómico. E essa é uma questão que, neste momento, se está a transformar numa urgência.
porque aquilo que está a acontecer a nível nacional é um enorme reforço do poder local, que quer queiramos, quer não, mais tarde ou mais cedo, e eu creio que será mais cedo do que mais tarde, entrará pelas nossas portas dentro. Quando isso acontecer, nós precisamos saber qual é o lugar da autonomia e onde é que a autonomia se vai exercer e de que forma se vai exercer. E por isso era muito importante que esta questão fosse pensada e que nós utilizássemos este tempo que ainda temos para, com tempo e com abertura e debate, chegarmos a boas propostas e boas soluções e evitarmos uma situação de depois termos que agir depressa, e todos nós sabemos que depressa e bem poucos fazem, e por isso não vale a pena nós deixarmos este assunto avançar muito sem que haja, pelo menos, pensamento a nível regional. Mas eu volto a repetir, esta não é apenas, nem sequer é principalmente uma questão das autarquias, esta é essencialmente uma questão da autonomia. Talvez possamos fazer um pequeno balanço do verão turístico na perspectiva de aviões existiram, houve mais aviões, houve uma intervenção do tecido empresarial local da terceira no sentido de conseguir, mas a questão não é essa, a questão não é termos muitos turistas, isso é fácil. A questão é o que é que esses turistas deixam ficar em termos de mais-valia. Como é que olha para o verão que acabou e que eu diria há campanhas para visitar fins de semana nos Açores, um hotel de 4 estrelas por 21 euros. Bom, aquilo que está a acontecer é aquilo que é normal acontecer num destino turístico que está a entrar no mercado em força, ou seja, nós estamos neste momento naquela fase de crescimento que acontece quando se entra no mercado. E isso é muito bom e, portanto, esta é uma oportunidade que devemos aproveitar. E eu creio que, olhando para o ano 2022, nós temos um ano de plena recuperação depois dos 2 anos maus que tivemos por via do Covid. Por isso eu diria que o balanço é positivo. Claro que o crescimento tem sempre as suas dores, não é? E tem sempre os seus ajustamentos e, portanto, eles têm que acontecer e vão acontecer com certeza, e é preciso agora nós olharmos para isto, obviamente com olhos positivos, e percebermos onde é que as coisas correram bem, onde é que as coisas correram mal, mas essencialmente terão que ser os empresários a olhar para os seus investimentos e olhar para a forma como as coisas correram. E aquilo que eu tenho recebido no contacto com pessoas dessa área é que as coisas correram bem. E é preciso que continuem a correr bem. E depois há uma outra questão, que é uma questão mais estratégica e que não tem a ver com este ano, nem sequer com os anos imediatos, tem mais a ver com o médio e com o longo prazo, que é a questão de nós olharmos para a sustentabilidade da nossa economia. Uma economia baseada no turismo nunca foi, em lado nenhum, uma economia muito próspera. Portanto, nós, obviamente, temos que aproveitar o turismo, e ainda bem que ele cresceu, e ainda bem que as coisas foram nesse sentido. Muito nos esforçamos para que isso acontecesse, e muito nos teremos que esforçar, porque nós continuamos muito longe da meta, as ligações com o exterior ainda não são aquelas que nós precisamos. Portanto, nós estamos muito longe ainda dos nossos objetivos desse ponto de vista, mas também é preciso não descurar os outros setores da economia. Porque, na verdade, a produção de bens transacionáveis e a produção económica na ilha tem que continuar a existir e tem que ser reforçada, e nós precisamos diversificar os setores em que estamos presentes. É preciso não esquecer que houve uma grande aposta no setor tecnológico, que deu alguns frutos e está a dar alguns frutos, e que não pode ser abandonada, nem deve ser abandonada, sob pena de nós ficarmos num canto da economia totalmente dependente de uma atividade que é o turismo, que nós não controlamos. O turismo correu muito bem este ano, mas se acontecer qualquer coisa que de alguma maneira cause uma perturbação nos mercados de onde as pessoas partem para nos visitar, obviamente que ele desaparecerá e nós não temos nenhum controle sobre isso. Portanto, é preciso não descurar a agricultura, é preciso não descurar a produção dos laticínios, que infelizmente nos Açores começa a ter algumas ameaças. O que aconteceu nas flores e o que está a acontecer no pico merece ser analisado por quem está nesses setores, para evitar que essas coisas nos cheguem mais perto de nós de forma inopinada, quando há aquele bom ditado que diz que quando vires as barbas do vizinho a arder, põe as tuas de molho. E, portanto, neste caso, eu acho que as nossas barbas devem ir de molho, no sentido de termos a certeza que estamos preparados para os grandes desafios que também nesse setor se colocam. Neste momento está já numa fase relativamente avançada de construção a nova fábrica de laticínios e, portanto, nós estamos a aproximar também de uma mudança profunda neste setor, e é preciso não o descurar.
Nós não podemos deixar-nos encantar pelo turismo e esquecer todo o resto. E outro setor que muito me preocupa é a questão tecnológica. Houve um grande investimento, quer em Angra, quer na praia, mas mais na praia, que não pode agora ser deixado ao abandono e que não pode de repente cair. Eu espero que as reuniões que a minha colega da Praia da Vitória tem tido com o Governo tenham produzido bons resultados e que se cheguem a soluções adequadas para a manutenção destes investimentos. Talvez neste caso ao Terceira Tech Island. Terceira Tech Island, essencialmente. No disco diz do dia-a-dia consta que passará para o Nonagum em São Miguel. É bom, se isso acontecer, será uma catástrofe para nós e, mais uma vez, uma repetição de uma história que infelizmente acontece quando as coisas começam a correr bem aqui, há alguém que entra no mercado e nós não podemos permitir isso, nem devemos sequer compactuar com este tipo de situação. Eu não tenho nenhuma informação concreta sobre isso, espero que isso seja um daqueles boatos de verão que o outono leve. O que interessa mesmo é que na Praia da Vitória e na Ilha Terceira este setor se consolide. Não vamos deixar-nos encantar pelo crescimento turístico e esquecer todo o resto. Isto é que é importante. O que não quer dizer que eu não esteja muito contente com o ano de 2022. Creio que foi muito bom para todos nós, muito nos esforçamos para isso. É preciso não esquecer que o município de Angra tem investido fortemente neste setor. Estes guias turísticos que foram publicados e a promoção que é feita pela Câmara de Comércio é financiada pela Câmara de Angra. Portanto, nós temos vindo a investir e investir forte para suprir o não investimento feito por outros. E a verdade é que as coisas têm corrido bem, portanto, estamos muito contentes, muito felizes. Mas nada de encantamentos, pés no chão. E vamos olhar para o futuro com aquela prudência que a história aconselha. Olhamos agora para o estacionamento pago em Angra do Heroísmo. O processo estava a ser revisto. Está a ser revisto. Ou está a ser revisto. Quando é que haverá uma decisão? Nós gostaríamos que a decisão fosse tomada no próximo mês de dezembro, que é a altura em que termina o atual contrato. Portanto, nós estamos a trabalhar no sentido de chegarmos ao termo do atual contrato e tomarmos as necessárias decisões. As coisas estão a correr manifestamente bem no processo de revisão do sistema. Conseguiu-se uma coisa que para mim é notável, que foi aprovar este processo de alteração por unanimidade, o que exigiu aqui uma boa capacidade negocial de todas as partes envolvidas. Portanto, todos os envolvidos, todos os partidos políticos se esforçaram no sentido de encontrar uma solução convergente. E isso é muito positivo para a nossa terra. Agora, vamos tentar chegar ao termo deste processo. Se não for em dezembro, há de ser nos primeiros meses do ano, mas nós estamos rapidamente a encaminhar-nos para a operacionalização da solução que foi aprovada em Assembleia Municipal por unanimidade. Haverá um concurso ou não? Haverá um concurso, um novo concurso, uma nova concessão feita já nos termos que foram aprovados na Assembleia Municipal. Portanto, vamos o mais rapidamente que o cumprimento dos prazos e das questões legais o permitam chegar lá. O concurso neste momento está numa fase muito avançada e, portanto, as coisas estão a correr manifestamente bem no sentido de chegarmos à solução. Vamos falar agora, fazer um ponto de situação rápido das obras que estão em curso no Conselho. Pois eu diria que neste momento a obra que está no topo da preocupação de todos é a intervenção na ladeira de São Francisco, que é uma intervenção complicada. As pessoas já devem ter reparado que não é apenas substituir a calçada, é também substituir a caixa de estrada, ou seja, criar uma nova base para a via para evitar as deformações que têm acontecido. E obviamente que isto demora tempo e no caso concreto nós optamos por não fechar o trânsito, o que quer dizer que ainda demora mais tempo, porque não é possível usar com toda a eficiência a mão de obra e as máquinas que lá estão. Temos que fazer uma faixa e depois de acabar essa, então esperar o tempo suficiente para que ela ganhe a consolidação necessária e passar para a outra. Portanto, isto demora o seu tempo, mas eu creio que é um sacrifício que vale a pena nós todos fazermos, até porque nós, creio que temos a obrigação de ter aprendido com a questão da rotunda de São Rafael e, portanto, não vamos repetir cenas semelhantes a essa e, portanto, estamos a fazer os trabalhos necessários para que a obra se faça com a via a funcionar. Contudo, há uma questão que não pode continuar, que é o trânsito de veículos pesados. Isto porque causa um verdadeiro risco, quer para o próprio veículo, quer para os trabalhadores que estão na obra, particularmente depois de dias de chuva. Nós estamos a fazer uma escavação relativamente profunda num dos lados, vamos ter que fazer uma escavação ainda mais profunda para passar ali os cabos de energia elétrica e telecomunicações, criar aquela galeria técnica que está a ser feita em toda a cidade e fazê-lo a cerca de 1 metro de distância do bordo
da vala é um risco demasiado, particularmente para a passagem de autocarros. Por isso, a partir da próxima terça-feira, os autocarros pesados, entenda-se. Os minibuses continuam a circular normalmente. Os autocarros pesados deixarão de circular naquela via e, portanto, o ponto de partida e de chegada que neste momento está na Praça Velha vai-se deslocar para o Alto das Covas, uma parte deles, embora as pessoas possam vir na mesma no autocarro, porque o autocarro vai passar na Praça Velha, só que vai passar do lado oposto, ou seja, em vez de passar no sentido São Francisco, Praça Velha, passará no sentido Rua da Sé, Rua do Galo. E, portanto, as pessoas podem ir até o centro da cidade no autocarro, seguindo agora um percurso que vai ter implicações essencialmente nas viaturas que vêm do lado leste, ou seja, que vêm do lado da praia. Essas, em vez de entrarem, como agora está a acontecer ali por São Bento e depois vão subir na Praça de Touros, vão passar lá em cima no hospital e depois descem diante do Centro Cultural e deixam os passageiros que o quiserem fazer no Alto das Covas e depois seguem a Rua da Sé abaixo e chegam novamente à Praça Velha, só que no lado oposto da praça. Esta é uma alteração que é o primeiro passo numa alteração que, aliás, já falámos aqui neste programa, que se antevê para a entrada em funcionamento do terminal rodoviário. O objetivo é retirar de vez a circulação de veículos pesados dentro da cidade, por causa dos problemas de vibração, de deformação da calçada, de fluidez do trânsito, enfim, há um conjunto de razões que aconselham que isso se faça. Claro que isto não pode ser feito, volto a repeti-lo, de um dia para o outro, até porque os operadores de transporte coletivo precisam de tempo para se adaptar, precisam de comprar mais minibus, porque vamos ter que usar bastante mais viaturas mais pequenas na zona urbana e menos das grandes, e, portanto, tudo isto é um processo de transição que, com certeza, demorará um período muito alargado, talvez de vários anos, até chegarmos ao objetivo final, que é termos todos os autocarros de grande dimensão a entrarem e saírem na cidade pelo bailão e ter a distribuição na cidade e nas freguesias vizinhas a ser feita por minibus. O professor, entretanto, tinha falado da intenção no ano passado, ou já este ano, de mexer no Alto das Covas. Sim, essa é uma obra que está neste momento em preparação. A estátua já está pronta há uns tempos, está ali à entrada da Câmara à espera de vir para o Alto das Covas. Nós estamos a resolver duas questões, uma que tem a ver com questões ainda de acerto de projeto e questões que têm a ver com o impacto na estrutura da cidade, e outra tem a ver com a aquisição de uma parcela de terreno que é necessária, aquele triângulo que está ali no Alto das Covas, onde antigamente tinha a bomba de gasolina, é parcialmente propriedade privada. E, portanto, nós precisamos de adquirir aquela parcela para permitir criar ali uma circulação diferente no Alto das Covas que evite aquele cruzamento extraordinário que ali está, que particularmente para quem não é de cá deixa as pessoas sem perceber, porque na verdade os carros acabam por circular em contramão uns contra os outros. Portanto, temos ali uma situação anómala que é preciso resolver, e a resolução passa por eliminarmos aquele triângulo que está onde estava a antiga bomba da gasolina, e isso está em preparação. Portanto, nesta altura estão-se a dar os passos necessários para, tão rapidamente quanto possível, irmos até ali e fazermos a alteração. Também já estamos a fazer a alteração na saída do bailão para alargar a via e permitir que os autocarros de grande dimensão possam ali circular sem restrição. Portanto, há uma obra que as pessoas já devem ter notado no passeio do lado de cima, na entrada do bailão, que visa exatamente satisfazer esse objetivo. Portanto, estas coisas têm que ser feitas de forma em sucessão e nunca tudo ao mesmo tempo, evitar causarmos o caos dentro do trânsito da cidade. Portanto, nesta altura a nossa preocupação está essencialmente na questão São Francisco. Temos uma outra questão que também no horizonte, que é a questão Rua do Galo, que também precisa do arranjo da calçada e precisa de tudo isto e tem consequências semelhantes a São Francisco e, portanto, também tem que ser aqui equacionada. E temos, obviamente, a questão Alto das Covas. Nós não nos vamos meter a fazer todos ao mesmo tempo, senão teremos que convidar os angrenses a terem um helicóptero para entrar na cidade, porque não há propriamente uma alternativa. Para terminar, a pergunta para a resposta na próxima semana para a sua colega da Praia da Vitória. Pois, eu deixo uma pergunta que vem exatamente ao encontro das preocupações que há bocadinho manifestávamos. Em que ponto é que nós estamos com a terceira Tech Island? E como é que as coisas evoluíram nestes contactos que a Câmara da Praia tem mantido com o Governo Regional? Chegamos ao fim desta emissão do Poder Local na Rádio. Professor, quero agradecer-lhe uma vez mais a sua presença. Eu aqui agradeço, é sempre um prazer. A 15 dias. Se Deus quiser, cá estaremos. O Poder Local na Rádio.
Hoje com Ala Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.